Estamos de volta com Sem Limite, batendo um papo com o Dr. Luciano Bertolini, falando tudo sobre ozonioterapia, o ozônio aplicado na nossa saúde para a cura de muitas doenças, de muitos males. A gente estava falando, Dr. Luciano, sobre a questão da hérnia de disco, que é uma grande indicação aí da ozonioterapia. E eu terminei falando sobre o reumatismo, né? Muita gente não consegue andar de tanta dor nas juntas, assim, por causa do reumatismo. Também é uma indicação bastante importante? Bastante importante, né? O reumatismo é uma doença autoimune, não é uma simples artrose, que é uma degeneração, um envelhecimento. É uma doença autoimune grave, né, de contínua progressão. E a única arma que temos na medicina convencional é a corticoide terapia, que é o uso de corticoide a longo prazo, que também traz muitos danos, né, de efeito colateral. É o corticoide aquele que incha? Dá osteoporose, dá falência da suprarrenal, dá um monte de efeito colateral. Quando a gente pega esses casos que a gente avalia nos trabalhos, que é feito pela Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, a gente nota a diminuição do uso de corticoide e a progressiva melhora do paciente. Inclusive, temos casos lá onde pacientes não andavam, começaram a fazer a ozonoterapia, nós diminuímos, alguns pacientes nós conseguimos zerar o corticoide, outros nós diminuímos muito a dosagem do corticoide e a melhora foi altamente significativa. Foi aquele caso que eu falei de uma senhora que o senhor comentou, né, Isso. que ela não andava, ela simplesmente não andava de dor. Não, ela chegou nas primeiras consultas no centro, assim, na cadeira de roda. Faz 1 ano e meio mais ou menos que ela trata, hoje ela faz uma manutenção de uma vez por mês, ela chega independente, sem dor. É lógico que é uma modulação da doença, mas quando esfria um pouquinho ela sente um pouco de dor, mas ela melhorou 90% do quadro exagerado e exacerbado que ela tinha sobre artrite reumatoide, várias articulações. A ozonioterapia ela funciona como um complemento do tratamento? Sim. Ou o tratamento pode ser largado de mão aquele que na verdade, isso tudo está muito em estudo ainda. A gente não quer prejudicar o paciente e tirar toda a medicação convencional. Mas alguns pacientes que não usam corticoide porque eles não querem mais usar, porque são rebeldes e ficam só na ozonoterapia, nós estamos vendo resultados excelentes. Quer dizer, substituiu a medicação. Vamos falar da ozonioterapia na superbactéria, que foi notícia, que vem sendo notícia em toda a imprensa aí, aquela superbactéria que andou matando muita gente, principalmente dentro dos hospitais. Também é uma indicação, também foi feito estudo em relação a isso? Foi feito um estudo maravilhoso, Dr. Glacos, que é o presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia, ABOS, ele faz esse estudo, ele é chefe da medicina tropical na USP, e ele fez esse estudo da bactéria, porque estava realmente, essa bactéria chama KPC, essa bactéria, e ela se tornou muito resistente devido ao uso indiscriminado de antibiótico terapia. E ela não estavam se achando antibióticos que matassem essa bactéria, ela começou a ser letal para alguns pacientes. Ele fez um estudo com a ozonoterapia e salvou muitas vidas, isso recentemente, coisa de 8 meses atrás que ele vem fazendo esse estudo e conseguiu liquidar, desestabilizar a membrana da bactéria KPC, fazendo com que ela se enfraquecesse e morresse. Olha. Então foi realmente um grande ganho, né, na área de infectologia. Olha que fantástico. Agora, em relação, o senhor está falando, estou anotando todas essas novidades aqui para passar também para o pessoal não falando nisso. Em relação ao antibiótico que o senhor citou, né? A superbactéria, dizia-se, eu não sei se é verdade ou não, que muitas pessoas que usam indiscriminadamente o antibiótico, ela cria uma resistência e pronto. Isso. Aí ela ataca mesmo. O ozônio, ele substitui em alguns casos o antibiótico? Muitos casos, né? Então nós temos a aplicação do ozônio de forma correta. Ela, como eu já falei no começo do programa, ela tem uma ação bactericida, então ela substitui muitas vezes antibióticos. Por exemplo, quando que a gente atua nisso? Quando a paciente tem intolerância de ingerir antibiótico, tem uma reação adversa muito grande aos antibióticos e tem essa disponibilidade de fazer esse tratamento e ir até o centro para fazer o tratamento, entendeu? Aí a gente tem a arma de usar a ozonoterapia substituindo o antibiótico.
E a gente vê resultados fantásticos também com relação a isso. Olha que fantástico. Porque o ozonioterapia, pelo que a gente está entendendo, ele mata bactéria, mata vírus e mata fungos. Fungos também. Ele é um dos... Porque nós temos um problema sério também com os fungicidas, né? Que são os remédios que matam fungos. São micoses. Exato. Eles têm um efeito colateral danoso para o fígado e outros efeitos colaterais. Hoje em dia, a minha escolha terapêutica nunca é um antifúngico. Nunca. A não ser tópico. Mas oral, nunca. Então, a ozonioterapia é um dos melhores fungicidas que existe no mercado. E o legal da ozonioterapia é que ela não tem efeito colateral quase nenhum. Tem algumas contraindicações. Quem é hipertiroideu não deve tomar, e quem tem deficiência de uma enzima que se chama G-fosfatase, é G6-fosfatase. Aí não deve tomar, mas o resto ela não tem efeito colateral nenhum. É fantástico esse tratamento. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, eu não sei se é indicação ou não, mas a pessoa, por exemplo, que tem uma micose de pele, uma micose de unha, uma micose no couro cabeludo, uma micose. Porque quando a gente fala em fungo, a gente lembra do quê? A gente lembra de nós, é a micose, leigos, né? Lembramos de micose. Então, isso também é uma indicação? Por exemplo, na unha passa o esmaltezinho e toma... faz as aplicações locais de ozônio, que vai melhorar muito. E também temos para micose hoje em dia a imunoterapia, né, que é uma vacina que toma e tal. Mas se você usando essa imunoterapia com ozonoterapia, você se livra do antimicótico, que é o grande vilão aí dos efeitos colaterais. Porque o grande perigo também é a automedicação. A pessoa vai na farmácia, compra um antimicótico indicado pelo amigo, do amigo do amigo. Exato. E isso pode prejudicar o fígado. Muito. E falando em fígado, hepatite. Ozonioterapia e hepatite C. A hepatite B, as medicações que temos hoje no convencionais para hepatite B, elas dão bons resultados, né? Às vezes tem que fazer uma segunda etapa, tal. Agora, a hepatite C, hoje nós temos o interfero, que ele não é uma grande escolha terapêutica para hepatite C, porque realmente a gente não vê resultados assim tão bons. A hepatite C para ozonoterapia, eu acho que é um grande casamento, entendeu? A ozonoterapia consegue abaixar a carga viral da hepatite C em 70% dos casos que a gente observa nos trabalhos, e em alguns casos zerar totalmente a carga viral da hepatite C. Nossa, que notícia entendeu? fantástica. Que é uma notícia fantástica, porque até hoje existem novos trabalhos que virão com outras drogas, mas o interferon até hoje não é a melhor escolha terapêutica para a hepatite C, porque muitos casos não respondem bem ao interferon. Quando a gente fala em ozonioterapia, daqui a pouquinho a gente vai ver outras indicações no próximo bloco. Você deve estar curiosíssimo para saber assim, mas afinal de contas, como é que se aplica, né, a ozonioterapia? Quando a gente fala em ozonioterapia, ela só pode ser aplicada por médicos, né? Não é um terapeuta que vai fazer isso em você. Terapia não tem a ver com terapeuta nesse caso. Daqui a pouquinho a gente explica tudinho para você, não sai daí que Sem Limite volta já já.